Então, estamos de volta na nossa aula de matemática, hoje do dia 13 de agosto. Vamos fazer, então, a atividade da apostila, páginas 24 e 25. E depois vamos fazer a nossa revisão de matemática, tá? Vamos lá. O que nós temos na página 24? Nós temos uma máquina. Essa máquina, gente, ela é muito fera. Ela transforma os números de 2 ou 3 ordens. O que ela faz? Ela consegue multiplicar por 10 e multiplicar por 100 e ainda fazer as adições nas ordens, né? Parece os nossos alunos, essa máquina que consegue fazer a transformação, multiplicar por 10 e ainda multiplicar por 100. O que essa máquina faz? Cada vez que a gente coloca um número dentro dela, ela vai primeiro fazer a decomposição. Ela vai decompor esse número. Depois que ela decompõe, ela vai fazer a multiplicação. Depois ela faz o quê? Ela faz a adição das ordens. Então, observe como ela funciona. Você põe o número na entrada e ela aparece logo abaixo decomposta. Olha lá, pôs o número 215. Lá embaixo vai aparecer decomposto, ó. 2 centenas mais 1 dezena mais 5 unidades. O que ela faz depois? A máquina vai fazer a transformação. Ela vai fazer a transformação. Ela vai fazer a primeira transformação apresentando um número, e nesse caso a máquina multiplicou por 10. Então, olha só, ela decompôs, multiplicou por 10 e aí ela fez a decomposição de novo. Depois, o que ela fez? Ela somou ou ela diminuiu, ou seja, ela adicionou ou ela subtraiu uma nova ordem. E aí, no final é que nós vamos ter o resultado. É igual fazer lá um produto na indústria, vai colocando os ingredientes e no final sai o resultado. Aqui, nós vamos começar a ter uma noção para uma matéria que nós vamos estudar um pouquinho lá na frente, tá? Vamos começar aqui nessa ordem. Primeiro a gente põe o número, a máquina vai decompor o número, depois ela vai fazer uma multiplicação, depois ela vai apresentar o resultado, depois ela vai fazer uma adição ou uma subtração e depois ela vai apresentar o resultado. Então, olha só, na nossa primeira máquina, nosso primeiro exercício, está escrito assim: descubra as etapas de transformação que estão ocultas, ou seja, não estão sendo mostradas nas máquinas abaixo e complete com uma decomposição, uma operação ou um número que falta. Então, a gente já sabe que a gente coloca o número na máquina, certo? Primeira coisa que a máquina vai fazer, ela vai decompor. Então, que número que nós colocamos aí? Colocamos o número 38. Então, ela vai decompor o número 38. Vocês vão escrever aí onde está em branco a decomposição do número 38. Ok? Podem fazer a decomposição do número 38. Do jeitinho que está lá no exemplo, hein? Números e letra maiúscula. Número e letra maiúscula, ok? Então, essa decomposição ficou 3 dezenas mais 8 unidades. O que a máquina fez, quarto ano? A máquina multiplicou por 10. Se ela multiplicou por 10, nós vamos dizer, então, que empurrou uma casinha para a esquerda. Então, agora eu não tenho mais unidades, agora eu só tenho dezenas e centenas. Então, agora eu tenho 3 centenas e 8 dezenas, porque eu multipliquei por 10. O que a máquina fez? A máquina acrescentou mais 5 centenas. Então, eu vou somar 5 centenas mais 3 centenas vai ser igual a 8 centenas. Ela acrescentou dezena?
Não. Então, vou repetir. 8 dezenas. Que número que saiu lá no final da máquina? Fala para mim, alguém do quarto ano A. Ninguém? Quarto ano B. 880. Muito bem. 8. Saiu o número 880. Por quê? 8 centenas, 800. 8 dezenas, 80. Saiu o número 880. Próxima transformação. Entrou o número 455. A primeira coisa que a máquina faz é decompor o número. Então, ela vai decompor o número em ordens. Então, ela vai decompor em ordens. 455. Então, como que fica a decomposição? Quantas ordens eu tenho? Tenho 3 ordens, porque eu tenho 3 algarismos. Então, a decomposição fica 4 centenas mais 5 dezenas mais 5 unidades, ok? Mais 5 unidades. O que aconteceu na próxima etapa? Na próxima etapa, somou mais 2 centenas. Não somou nem dezena nem unidade. Então, a decomposição vai ser a soma das centenas e a repetição da ordem da unidade e da ordem da dezena. Então, ficou 6 centenas mais 5 dezenas mais 5 unidades. Que número é esse? É 655. Muito bem, só que não é o 655 que eu vou colocar lá. Por que que não é? Porque nós... Oi. Porque ela ainda mais falando parte roxinha. Estou falando dessa rosinha aqui. Não é o 655 que nós vamos colocar aqui. Por quê? Porque, olha só. 600... Que aumentou mais 4 unidades. Vamos botar mais 4 unidades. Boa! Olha só, então deixa eu explicar para quem não entendeu. Não vai ser o 655 que eu vou colocar aqui, porque aqui eu vou colocar uma adição ou uma subtração. Como que eu sei? Eu vou olhar tanto para uma decomposição quanto para outra. Então, olha só, aqui eu tenho 6 centenas, aqui eu tenho 6 centenas, aqui eu tenho 5 dezenas, aqui eu tenho 5 dezenas. Aqui eu tenho 5 unidades. Aqui eu tenho 9 unidades, o que significa que a máquina acrescentou. Aqui nessa etapa, ó, ela acrescentou mais 4 unidades. E aí o número formado foi 659. Próximo exercício. Entrou o número 73. Primeira coisa que a máquina faz é decompor. Então, ela decompôs esse número, 73. Como é a decomposição de 73? Você pode voltar lá na letra B? 7 dezenas e 3 unidades. Só um minutinho que eu vou voltar na letra B. Tá aí a letra B. Letra B, 4C mais 5D mais 5U. Lá no cantinho da transformação, mais 4U, ok? Vamos lá. Aqui nessa, entrou 73. No 73, o que a gente vai fazer? Nós vamos decompor. Então, eu tenho... Dezenas e 3 unidades. 7 dezenas e 3 unidades. Muito bem. 7 dezenas, 3 unidades. Aí a máquina fez o quê? Tá tudo cinza. Eu não tô conseguindo ver nada, tá tudo cinza. Olha aí na sua apostila. Aí, o que aconteceu?
Multiplicou por quanto? Multiplicou por 100. Multiplicou por 100. Se eu multiplico por 100, eu ando 2 casas para a esquerda. Então, agora eu tenho, depois que eu multipliquei por 100, eu fiquei com 7 unidades de milhar e 3 centenas. 7 unidades de milhar e 3 centenas. A máquina fez uma outra transformação. A gente não sabe qual é essa transformação. Então, nós vamos ter que olhar lá para o próximo número. Na próxima decomposição, tem 7 unidades de milhar mais 6 centenas. Então, qual é a diferença de uma decomposição para outra? 3 centenas. 3 centenas. Aqui. 3 centenas. 3 centenas. Ok, amores, vamos lá. Todo mundo abrindo o microfone de uma vez só, dá uma barulheira que vocês não têm noção. Aqui, 7 unidades de milhar. Aqui, 7 unidades de milhar. Aqui, 3 centenas. Aqui, 3 centenas. 6 centenas. Então, de 3 para 6, eu tenho mais 3 centenas. Então, o número 7.600. Ok? Então, vamos lá. Repetindo. Entrou 73. A decomposição, 7 dezenas mais 3 unidades. Multiplicou por 100. Ficou 7 unidades de milhar mais 3 centenas. Acrescentou 3 centenas. Ficou 7 unidades de milhar mais 6 centenas. Total, 7.600. No exercício do número 2, ele fez uma melhoria. Agora também é possível fazer subtração. Então, entrou 491. Ele decompôs 4 centenas, 9 dezenas, 1 unidade. Multiplicou por 10. Então, a casa da unidade deixa de existir, porque ela passa a ser 0. Então, eu acrescento uma ordem. Qual a ordem que eu acrescento? Unidade de milhar. Aí ficou 4 unidades de milhar, 9 centenas, mais 1 dezena. Aí a máquina fez outra transformação. Nós não sabemos qual é. Então, nós vamos olhar para a decomposição. O que está diferente na próxima decomposição? Eu tenho 4 unidades de milhar em uma, eu tenho 4 unidades de milhar em outra. Eu tenho 9 centenas em uma, eu tenho 7 centenas em outra. Eu tenho 1 dezena em uma e 1 dezena na outra. Então, eu já achei a diferença. A diferença está na dezena. Quantas dezenas? É a mais? É a menos? Vamos ver. 9 centenas e 7 centenas. Então, aqui eu tinha mais do que aqui. Então, a máquina ela fez o quê? Ela retirou 2 centenas. A máquina retirou. Então, aqui, menos 2 centenas. Ok? O próximo exercício, vocês irão brincar. Vocês irão fazer a transformação de número. A escolha de vocês. Vocês vão fazer... Ô, tia, volta lá na letra 2. Número 2, lá no rosinha, você vai colocar menos 2 centenas. Por quê? Entrou 491, a máquina fez a decomposição, aí ela multiplicou por 10, aí ela decompôs essa multiplicação, e aí ela tirou 2 centenas, e aí apresentou novamente a decomposição, e aí o resultado é esse aqui, 4.710. Aqui, quarto ano, vocês irão fazer. Eu fiz uma, mas cada um de vocês pode fazer. Então, fechem as câmeras, microfones e presta atenção na minha decomposição que eu vou pedir ajuda. O número que eu coloquei na máquina foi o número 453. Eu coloquei esse número na minha máquina. Vocês poderão colocar o número que vocês quiserem, tá? Eu coloquei o 453 na máquina. Alunos do quarto ano B, agora, como que fica a decomposição desse número? Quem quer responder, levanta a mão. Roberta. Roberta, fala para mim.
Roberta, a Do decomposição. seu número, Qual foi como fica do meu número? tá. 4 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. Maravilha, parabéns, arrasou, Roberta. Na minha máquina, eu coloquei esse número, 453. E aí eu decompus 4 centenas mais 5 dezenas mais 3 unidades. Na minha máquina, vocês poderão fazer de vocês, eu acrescentei mais 100. Alunos do quarto ano C, como fica a decomposição desse número agora? Levante a mãozinha, quarto ano C. Como fica a decomposição, Alanes? 4 dezenas de milhar. Não, Não? eu não multipliquei. Olha lá, eu somei. Eu somei mais quanto? Mais Sim. 100. 100 é uma o quê? 100 é uma centena. Responde, Maria de Fátima, como é que fica? 553. Sim, mas agora é decomposição. Aqui nesse compridinho a gente põe a decomposição. Como é que fica a minha decomposição, então? 5 centenas mais 5 dezenas mais 3 unidades. Essa é a minha máquina. Aí eu tirei menos 10. 10 é o quê? Uma dezena. Eu tirei menos 10. Como que fica a minha decomposição agora? 5 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Qual é o meu número? Quem sabe responder? 543. Meu número é o número 543. Então, olha só, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Esse aí foi o meu exemplo. Ô tia, posso dar o meu que eu fiz aqui? Pode, rapidinho, vamos lá. Depois, eu botei 155. Uhum. Aí eu decompor uma centena, 5 dezenas e 5 unidades. Boa. Eu multipliquei por 10. Deu Boa. uma unidade de milhar, 5 centenas e 5 dezenas. Eu somei mais uma dezena. Deu uma unidade de milhar, 5 centenas e 6 dezenas. E meu número deu 1.560. Ótimo. Exatamente. Posso fazer o meu exemplo, tia? Pode. Só mais um, então. Dá o seu exemplo. Como ficou o seu? Ó, o meu número foi 838. Ficou 8 centenas, 3 dezenas e 3 unidades. Não, 8 unidades. E aí eu botei mais 10. E aí ficou 848. Aí depois eu somei mais 4 dezenas. Aí ficou 8 centenas, 8 dezenas e 8 centenas. Peraí, 8 centenas, 8 dezenas e 8 unidades. E o meu número foi 888. Muito bem. Divirtam-se aí. Façam uma vez, apaga, façam outro. Vocês podem brincar aí com a máquina, cada um fazendo o seu, ok? Então, olha só, a gente encerra esse conteúdo de decomposição e desmanchando e formando novos números, tá? Agora não está na apostila, agora está na revisão que a tia Andressa vai fazer, tá bom? Vamos lá. Revisão da avaliaçãozinha que vocês farão semana que vem, tá? Nós temos aqui, então,
Tia Andressa já falou para vocês sobre os polígonos. São figuras planas fechadas com apenas linhas retas e que não se cruzam. Então, tia Andressa falou isso para vocês na outra aula. Linhas circulares não são polígonos, linhas abertas não são polígonos, linhas que se cruzam não são polígonos, ok? Ângulos. Os ângulos são formados por duas semirretas que possuem uma origem comum, o vértice, ou seja, o ângulo é a abertura, é a medida em graus, tá? Dessa abertura das duas semirretas. Então, essa linha redondinha aí, nós vamos medir o ângulo. E aí, na nossa revisão, a tia Andressa trouxe 3 tipos de ângulos para vocês. O agudo, que é menor que 90 graus, então ele é mais fechadinho. O obtuso, ele é mais abertinho, ele é maior que 90, porém ele é menor que 180. E nós temos o reto, né, que ele é igual a 90. Então, o ângulo reto ele vai ser representado justamente por um quadradinho com um pontinho no meio. Significa que ele é reto. Agora, vamos entrar no outro conteúdo, que vai na nossa provinha. Tempo curto e tempo longo. Só relembrando, o relógio analógico, ele possui os ponteiros que marcam as horas e os ponteiros que marcam os minutos. O ponteiro maior, ele marca os minutos. O ponteiro menor, ele marca as horas. Então, quando um ponteiro grande, dá uma volta no relógio, significa que se passou 60 minutos. Significa que se passou 1 hora. Quando o ponteiro maior dá só meia volta no relógio, significa que se passou meia hora. Ou seja, se passaram 30 minutos. A cada intervalo de um número para o outro, nós temos 5 minutos. Ou seja, do 2 até o 1, do 12 até o 1, eu tenho 5 minutos. Do 1 até o 2, eu tenho mais 5 minutos. Do 2 até o 3, eu tenho mais 5 minutos. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai somando esses minutos. Aí nós temos a multiplicação do... Isso é dever? 5. Não, isso é uma revisão, tá? Nós temos aí uma multiplicação do número 5. Olha lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, quando o ponteiro menor está entre um número e outro, a gente tem que lembrar que nós temos que verificar onde está o ponteiro grande. Se o ponteiro grande tiver passado do 6, a hora é a hora anterior, tá? Então, aí, por exemplo, ó, o relógio parece que está marcando 4h40, mas não está. Por que que não está? Porque o ponteiro grande ainda não deu uma volta completa no relógio. Então, a hora ainda não é a hora posterior, é a hora anterior. Então, são 3h40 nesse relógio que está mostrando aí, ok? Quando o relógio está com os 2 ponteiros voltados para o número 12, significa que nós temos uma hora certa, uma hora exata. Fração. O que é uma fração? A fração é a divisão de algo inteiro em partes iguais. É a representação dessa divisão. Eu vou pegar, por exemplo, como a gente sempre fala da pizza, né? Vou pegar a pizza, vou cortar aquela pizza em pedaços iguais. Aquela pizza estava inteira. Cortamos em pedaços iguais. Cada fatia é uma parte do todo. Cada fatia é uma parte da fração. Se eu comer metade da pizza, significa que eu comi 1/2. Significa que eu comi metade. Então, a fração 1/2 ou 1/2 quer dizer que repartimos algo em 2 partes iguais. Ou seja, eu peguei e reparti ao meio. Dei metade para alguém e fiquei com a outra
metade, repartir ao meio, mas é o meio igualzinho, tá, gente? Não é o meio igual a Tereza fez aí, não, ó. Ó o que a Tereza fez. A mãe dela falou, dê a metade pro José. Ela pensou bem, arteira que é, não deu a metade pro José. Por que ela não deu a metade? Porque a gente pode reparar que lá na barra de chocolate dela, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 fileiras, né? Então, o que ela com dois quadradinhos cada. Então, ela deveria ter repartido isso, ter dado 5 para ele e ficado com 5. Só que se a gente for olhar, ela deu só 4. Então, ela não deu a metade. A metade é repartir ao meio. E 1/4. Já ficou com 1 a mais. Exatamente, ela ficou com um tabletinho a mais. E 1/4 é repartir em 4 partes iguais. Eu vou pegar uma barra de chocolate, por exemplo, vou repartir lá em 4 partes iguais. Então, eu vou ter uma fração, porque se eu tomar uma parte para mim, eu vou ficar com 1 de 4. Então, eu tinha 4 pedaços, peguei 1, então fiquei com 1/4, 1 de 4. E 1/5 e 1/3 é a mesma coisa. Nós vamos repartir. Se eu falar 1/3, significa que eu reparti em 3 partes. Se eu falar 1/5, significa que eu reparti em 5 partes, ok? Deixa eu tentar mostrar para vocês uma coisinha aqui agora. Esse material, ele está lá nos conteúdos do Positivo On. Então, é conhecendo um pouco mais sobre as frações. Vamos lá. Eu vou abrir para vocês uma fração. Quem for responder vai levantar a mão. Não vai levantar a mão já abrindo o microfone, hein? Vamos lá. Tia, não tem mão. Associe a fração que representa a parte colorida de cada figura. Quem quer responder a parte, que fração que representa essa parte? Miguel Pereira, fala para mim, Miguel. Qual é essa fração? Onde? Quem? Estava escrito Miguel Pereira, não? Fração 4/4. 4/4? Vamos lá, hein, Tarsila. 4 de 8. 4/8. Muito bem. Então, essa fração, 4/8. Arrasou. Vamos ver a próxima. não sabia que era Associe a fração que representa a parte colorida de cada figura. Jamile, qual é essa, Jamile? 1 de 4. 1/4. Vamos ver se é 1/4. Muito bem. Vocês estão aprendendo fração direitinho, hein? Associe a fração que representa a parte colorida de cada figura. Isabela Passos. Qual é, Isabela? 3/5. 5. 3/5. 3/5. Muito bem. Tia, pode sair? Associe Próxima. a fração que representa a parte colorida de cada figura. Ana Lubase. 4. Ana Lubase. Qual é a Ana? 1/4. 1/4. Muito bem. Vocês estão fera na fração, hein? Próximo. Associe a fração que representa a parte colorida de cada figura. Murilo. Qual é, Murilo? 6/8. 6/8. Muito bem, Murilo. 6/8. Ô, tia, não fui eu que respondi. Próximo. Não, mas tem que só quem te autorizar, hein? Vamos lá. Ah, acabou a brincadeira das frações. Mas está lá no Positivo On, vocês podem acessar a central de conteúdos que tem lá. Tá? Legal. Muito bem, vocês foram muito bem na representação das frações, tá? Esse conteúdo está lá no Positivo On, vocês podem acessar lá.
E agora o dobro, o triplo e o quádruplo, que são os múltiplos. O que são os múltiplos? São os números que podem ser multiplicados por mais de um algarismo, que o resultado vai ter tanto numa multiplicação de 2, na multiplicação de 4, na multiplicação de 6. E aí dentro dos múltiplos nós temos aqueles que nós conhecemos que são os resultados das multiplicações. Então nós temos o dobro, o triplo e o quádruplo. O que é o dobro? O dobro eu multiplico por 2. O triplo eu multiplico por 3. E o quádruplo eu multiplico por 4. Então, geralmente o dobro e o triplo a gente usa muito no nosso dia a dia, né? A gente fala bem assim, coloca o dobro de leite, né? Ou eu quero 2 pedaços de bolo. Então, isso significa que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dobrando uma quantidade, tá? Então, na nossa avaliação também vai cair sobre dobro, triplo e quádruplo. Então, o que a gente faz? A gente pega o número. Se for dobro, a gente multiplica por 2. Se for triplo, a gente multiplica por 3. Se for 4, a gente multiplica por 4. Então, é importante vocês saberem sempre a tabuada, tá com a tabuada, ó, aqui, gravadinha, para facilitar na hora de fazer essas contas mentalmente, ok? Então, a nossa revisão é isso daí. Tenha um ótimo final de semana, um grande beijo e até a próxima live. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Até a próxima. Até segunda. Até terça. Até segunda. Não, até terça, tia.